Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nessa tarde de quinta-feira, em que temos coletiva de Gabriel Peck marcada para o horário de agora, às 2h05 da tarde. Eu que tenho que voltar para o meu trabalho pós horário de almoço, não vou poder esperar, então eu estou gravando esse vídeo aqui antes da coletiva, que já está 5 minutos atrasada, como sempre no Vasco. Coletiva marcada para 2 horas, começa 2h30, 2h40, nunca começa na hora, e aí acaba deixando mais difícil, dificultando o nosso trabalho para cobrir aqui essas coletivas. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer um cria que agora, ao que parece, está certo em outro clube, vai embora do Vasco. Uma semana de muitas notícias ruins e essa é mais uma. Também vou comentar um pouco dos protestos que seguem acontecendo no Rio de Janeiro, sobre Maurício Barbieri, que não vai estar à frente do Vasco no sábado lá contra o Fortaleza. Ele foi suspenso, não vai poder comandar o time. Também sobre a mudança, Manuel Capasso entrando no time titular, e também falar um pouco sobre a molecada do Sub-20, que ontem arrebentou lá pela Copa do Mundo de Futebol Sub-20. Então, para isso, você vai sentar aquela martelada no like, vai deixar o seu comentário. Hoje, às 8h30, tem live aqui no canal. Você vai estar na live com a gente ao vivo, falando tudo do Gigante da Colina. E eu vou estar te esperando aqui para a gente debater, para a gente trocar ideia. Enfim, eu te espero no canal Os Vascaínos hoje às 8h30. Então, não esquece do like, nem do seu comentário aqui sobre os assuntos do nosso vídeo. Rapaziada, Eric Pimentel está indo embora do Vasco. O jogador está a caminho do Porto de Portugal. O Vasco formou esse atleta dentro de suas categorias de base. Era hora de dar a ele um contrato profissional e trazê-lo para a equipe profissional, quando o Vasco foi buscar essa renovação e ele não aceitou. O jogador é representado por Ulisses Jorge, que é o mesmo empresário do Éder Militão, e não aceitaram a proposta de renovação do Vasco em hipótese alguma. O Vasco já acionou a Ferj, inclusive, para buscar uma renovação automática para não perder esse jogador, porque o que irrita o Vasco, me irrita também, irrita você vascaíno do outro lado, é o seguinte: o Pimentel está indo embora sem gerar um centavo ao Vasco. O Vasco formou esse jogador, o Vasco criou esse garoto das categorias de base, o Vasco trabalhou esse atleta, criou mesmo ele para o mundo do futebol, e ele agora sai sem dar nenhum retorno ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso não é certo, isso está totalmente errado, isso me deixa muito chateado, parece um pouco de falta de gratidão, um pouco de falta de respeito com o clube que o formou, mas agora é uma realidade. Já em Portugal está sendo noticiado de forma certa: Pimentel será jogador do Porto por 5 anos, terá um contrato de 5 anos na equipe portuguesa. Agora vamos passar de assunto, quero que você deixe o seu comentário em relação a isso, para falar sobre os protestos. Até o presente momento, eu estava desconfiado que talvez o Paulo Brax pudesse dar pelo menos um pronunciamento antes da coletiva de Gabriel Peck, mas nem isso eu consigo saber, porque eu tô aqui, tô dando uma olhada aqui toda hora, atualizando, para ver se eu consigo ver se a coletiva começou, e nada. Então, não sei ainda no momento em que gravo esse vídeo se Paulo Brax falou alguma coisa ou se Gabriel Peck falou algo de relevante. Então eu vou seguir aqui falando só sobre os protestos. E o protesto acontece, segue acontecendo, faixas colocadas na Avenida Brasil, perto das casas de Jorge Salgado, de Luiz Melo. A torcida do Vasco mostra que vai cobrar, e vai cobrar firme, não vai parar de cobrar. Muita coisa irritando o torcedor. E aí muitas notícias que vêm para tumultuar também acabam batendo. Sendo verdade ou não, quem tem que dar essa explicação é o interno do Vasco, é a diretoria, são os responsáveis, e eles não vêm para dar essa explicação. E isso deixa o torcedor ainda mais desgostoso, mais preocupado, mais brabo, mais puto, cansado de estar passando por uma situação de incertezas sem que ninguém venha para clarear a mente. E é justamente isso, essa falta de transparência é o que vem piorando, inclusive, o desempenho de campo, porque esse clima pesado passa para os jogadores, passa para dentro de campo, deixa o time mais tenso, o torcedor vai para a arquibancada mais tenso, a situação fica chata, fica um clima complicado.
Então eu quero aproveitar esse vídeo da tarde aqui para fazer um apelo para Paulo Brax, para Luiz Melo, que venham, cara, venham logo falar com o torcedor, explicar o que está acontecendo. E em meio a tudo isso, os caras me aparecem com uma contratação de um atacante que tem uma grande rejeição do torcedor do Vasco, achando que isso vai dar certo, que todo mundo vai bater palma. Não vai. É uma rejeição muito grande, muito grosseira, dentro de um momento difícil. Talvez, se o Vasco estivesse ali no G4 do Campeonato Brasileiro, a gente fosse levar a contratação do Serginho de forma mais tranquila. Mas não. O Vasco está brigando lá na zona de rebaixamento de novo, coisa que vocês prometeram que nunca mais iria acontecer. E vocês me aparecem com uma contratação de um jogador que só jogou em mercados alternativos, Macedônia, Kosovo, enfim, eu não aguento mais falar sobre isso. Realmente é um assunto que tá chato e eu entendo que você vascaíno também tá achando chato falar sobre esse assunto. Agora vamos falar de campo e bola, porque Maurício Barbieri não estará à frente do Vasco na partida frente ao Fortaleza no sábado às 4 horas da tarde. Ele foi expulso na estreia do Vasco contra o Atlético Mineiro, cumpriu contra o Palmeiras no Maracanã, jogo que, por sinal, eu estava lá cobrindo para o canal Os Vascaínos e também para o Mário Coelho o Vasco. Depois o Vasco conseguiu ali que ele pudesse estar à frente em outras partidas, até que teve um julgamento, deu 2 jogos de suspensão, então ele teria que cumprir mais um. Mas como o julgamento aconteceu durante o período ali entre o momento do julgamento e a partida contra o Santos, o Maurício Barbieri teve a oportunidade ali de poder estar ali na beira do campo contra o Santos. Mas agora, mantida a punição, o Maurício Barbieri está fora, está proibido de estar à beira do gramado, vai cumprir esse um jogo contra o Fortaleza, e o Maldonado, que é o auxiliar técnico dele, provavelmente será o cara que vai comandar o Vasco ali, mas Maurício Barbieri pode viajar, pode estar no hotel, pode dar a palestra antes do jogo, a preleção, pode fazer um monte de coisa, ele só não pode estar na beira do gramado ali, nem ir para o vestiário antes do jogo. Então, Maurício Barbieri punido é a notícia que eu trago para vocês. Mas vai ter mudança, tá? O perdido Maurício Barbieri, e amanhã eu vou trazer no vídeo da tarde um estudo sobre o quão perdido está Maurício Barbieri. Ele vai fazer uma mudança nesse time. O nosso Robson, não vou chamar ele de Robson Bambu, mas não. O zagueiro Robson, mal demais na partida contra o São Paulo, já vinha mal em outras partidas. O torcedor do Vasco já estava pegando no pé, cansado, vai perder a vaga para Manuel Capasso. E com isso o Vasco deve ter um pouco mais de força na zaga, um pouco de melhoria na parte da bola aérea. Enfim, um Vasco um pouco mais forte, um Vasco um pouco mais firme. E com certeza estamos todos torcendo muito para que o Capasso vá bem. Um zagueiro que o Vasco pagou uma grana alta, um zagueiro que o Vasco esperou para contratar, brigou por sua contratação e agora precisa muito que esse cara venha a corresponder dentro de campo. Ele teve um momento infeliz em que entregou um gol na semifinal contra o Urubu no Campeonato Carioca, isso irritou muito o torcedor, mas também no segundo jogo fez um gol de cabeça, fez um pênalti também. Ele ainda teve momentos de muita oscilação com a camisa do Vasco, ainda não conseguiu ter uma sequência de bons jogos para passar a confiança que todo mundo espera, mas vai ter a oportunidade de fazer isso a partir da partida de sábado contra o Fortaleza. Então boa sorte para o Capasso. Você colocaria o Capasso titular? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E ontem o Brasil venceu por 6-0 pela Copa do Mundo Sub-20, um gol e uma assistência de Marlon Gomes, jogador que ontem foi chamado de joga de terno, tá jogando muito, muito elogiado. Ontem, inclusive, no Sport TV, os comentaristas discutindo por que o Marlon não joga nesse time do Vasco. Eu também não sei, mas posso dar aqui uma desconfiança. É porque ele joga de ponta, ele joga de meia, ele só não joga de volante, que é a função e a posição dele. É um cara subaproveitado, na minha opinião, no elenco profissional do Vasco. Então, Maurício Barbieri, hora de acordar. Olha o nosso querido Marlon Gomes jogando. Nem vou comentar do Andrei, que não é mais jogador do Vasco, né? Um jogador, ex-jogador do Vasco, que não vai voltar mais pro Vasco, mesmo que o Brasil seja eliminado, enfim, já está na justiça contra o clube, com razão, né? Não estou tirando a razão dele, mas falando só do Marlon Gomes, tá na hora do Barbieri, ó, assistir os jogos, crescer o olho e entender que o Marlon Gomes tem vaga nesse time, é um ótimo jogador, mas precisa jogar dentro de sua posição. Rapaziada, obrigado por assistir o vídeo até o final, quero te agradecer pelo carinho de sempre, por ter deixado seu like, seu comentário, e quero te lembrar, 8h30, aqui no canal Os Vascaínos, eu tô te esperando na nossa live. Até mais tarde, tamo junto, um abraço!